Pode, Glaucia, começar? Boa noite a todos. Às 18 horas e 42 minutos do dia 16 de maio de 2019, no auditório José Nantalabado e da Câmara Municipal de Bragança Paulista, declaramos aberta a 6ª audiência pública da Câmara Municipal no corrente ano, convocada pelo edital número 71 de 2019, para debates com a sociedade civil sobre o projeto de lei número 31 de 2019 do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 e dá outras providências. Nós agradecemos a presença de todos, registro aqui a presença do vereador Sidney Guedes, da presidente da Câmara Municipal, vereadora Beth Chedid, do vereador Ditinho Bueno do Asilo, do vereador Paulo Mário. Agradecemos a presença do secretário Luciano, da secretária Vanessa, da assessoria aqui da nossa casa, da Rosângela, da Secretaria Municipal de Finanças, do William, também da Secretaria de Finanças, da Assunção, enfim, todos aqui presentes, da Ana, quem mais? Bom, muito obrigada pela presença de todos. E agora? Ana da Cultura? Ana e a Elza da Secretaria Municipal de Finanças. Bom, declaramos aberto o espaço para a manifestação das pessoas aqui presentes. Quem desejar fazer uso da palavra, só levantar a mão aqui, a gente dá, a assessoria passa o microfone. Assunção? Sim, senhora. Não, é que você é a primeira que está aqui. Com a palavra, a nossa munícipe Assunção. Boa noite a todos, é uma satisfação estar aqui novamente nessa audiência pública sobre a nossa LDO 2020. E ontem eu solicitei ao nosso secretário a informação a respeito da inclusão de assuntos para 2020, né, para ser verificado nesse ano ainda, referente aos imóveis em tombamento, onde tem a solicitação junto ao jurídico da quantidade dos processos em situações fiscais que estejam na receita, na dívida ativa e no anexo fiscal e em processo judicial. Foi aprovada uma lei nessa casa aqui sobre a dação em pagamento para quem tivesse débitos com o município. Daí tem as condições dessa dação na própria lei que foi aprovada. Gostaria de agradecer que essa lei foi feita, né, para as pessoas que puderem. Só que na lei anterior tinha o valor de 60 mil. Como agora não tem mais esse valor, daí eu queria entender e perguntar para o secretário se houve estudos sobre o critério, né? Qual foi o critério utilizado para que ficasse nessa lei atual sem valor, né, do imóvel, a partir do valor, né, ou menos do valor que era 60 mil, que agora ficou sem valor na lei, e também quais os critérios utilizados nesse momento para poder finalizar o assunto tombamento, que eu acho que a gente não pode passar 2019 inteiro falando sobre isso. Eu não pretendo, né, passar 2019 inteiro pedindo isso, porque pode estar na LDO de 2020 contemplado naquelas ações das execuções fiscais, dos atos do jurídico, onde o senhor alocou uma verba lá para precatórios. Daí eu pergunto, o senhor não pode colocar o item verba tombamento e para isso, sendo enviado à Câmara uma lei, seja lá qual for o tipo de lei que vier, isso está contemplado, se for ou não renúncia, que eu acho que não vai ser renúncia, mas como fomento, incentivo para que os imóveis possam vir a ser imóveis patrimônios culturais, mesmo da sociedade como um todo, a partir do tombamento? Uma boa noite, presidente. Boa noite. Fabiana, presidente Beth Chedid também, muito boa noite, Sidney Guedes e o Ditinho Bueno, né? Minha colega Vanessa, aqui presente, e todos os demais, Paulo Mário, que está chegando aqui. Deixa eu só registrar também a sua presença, claro, do vereador Marcolino aqui na nossa audiência. Com relação à pergunta da Assunção, obrigado pela pergunta. O seguinte, com relação à parte de tombamento, né, seria renúncia mesmo de receita, não seria uma despesa, né?
A despesa é quando você trata um objeto direto que vai ser contratado para poder ser utilizado, e para isso nós criamos as dotações orçamentárias. Então, para precatório, existe uma verba reservada no orçamento, né, onde que até 31 de julho de cada ano nós recebemos o julgamento do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional do Trabalho, e quando é em agosto, na elaboração da lei orçamentária, nós conseguimos alocar o recurso. Então, o precatório dessa maneira. Do tombamento, a lei realmente não estipula valor. Você pega, por exemplo, a lei anterior, que era de 20 a 60 mil reais. Né? Hoje você não compra, por 60 mil reais, um terreno de, sei lá, 150, 200 metros. Né? Então, essa lei estava ultrapassada. Então, ela precisava de uma atualização, assim como o governo federal, ano passado, atualizou os critérios de valores para as licitações, né? Através de um decreto presidencial, foi atualizado no ano passado. Então, quais são os critérios? Primeira coisa, primeiro passo, nós estamos levantando todas as dívidas, todos os devedores desses imóveis, né? Para nós começarmos a fazer uma campanha em relação à dação e pagamento. Né? Isso na parte administrativa. Tá? O Dr. Tiago tem esse levantamento também na parte de execução fiscal. O que nós vamos fazer é oferecer a possibilidade da lei. Porque hoje, qual que é a possibilidade? Você parcela em 36 vezes as suas dívidas ativas, e em até 60 quando tem comprovante na parte social e econômica. Né? E na parte judicial, o que vai poder ser feito agora também é acatar imóveis. Né? Então, a pessoa tem uma dívida, ela não tem o dinheiro, mas ela tem um imóvel. Ela quer dar em troca daquela dívida, vai ser possível através dessa lei aprovada por vocês, vereadores aqui. Né? Como eu sempre digo, sem a Câmara, a Prefeitura não governa. Nós precisamos, sim, do apoio de vocês sempre, como foi o apoio que foi dado nos precatórios, que vocês votaram, naquele momento, um momento muito conturbado dos valores que chegavam todo mês, né? De setembro a novembro, eu lembro que chegou mais de R$1 milhão para a gente pagar em 60 dias. Né? E tudo isso foi sanado com aquela lei naquele momento, os tribunais acataram. Né? Tem situações ainda que a gente precisa estudar melhor e corrigir, para que a gente continue fazendo um bom planejamento. Então, a lei de diretrizes orçamentárias, ela, na parte de renúncia de receita, tem um campo que fala de renúncias do Código Tributário, de uma maneira geral. Né? Ali caberia diversas situações, se houver também a situação de ter que excluir o tombamento, né? O IPTU do tombamento. Então, deixa eu registrar a presença também, a função da secretária de Agronegócios, a querida Gislene. Senhor secretário, eu não vejo um outro fórum mais adequado do que a audiência pública da LDO para poder ser inserido um valor que o senhor que eu posso considerar e confio no senhor para ser um valor, nem que seja por chutômetro, por exemplo, em função do quê? De que a Câmara já aprovou a lei, né, com relação a essa parte da dação para quem quiser, em função do número muito pequeno, que são 160 imóveis cadastrados, vamos assim dizer, né? E desses, 10% provavelmente deve ter judicializado, de 10% a 15% ou 20% no máximo, e tudo deve ser processos administrativos. Então, o que eu gostaria de ver com o senhor seria a possibilidade, nesse campo de renúncia, colocar já imóveis em fase de tombamento, colocar a frase imóveis em fase de tombamento, daí colocaria ali um valor que o senhor ache, mesmo porque, como tem créditos de valores maiores, onde a pessoa que tem um imóvel, por exemplo, de 500 mil, ela deve ir para a prefeitura 300 mil, tem 200 mil de crédito, que não é considerado crédito. Está escrito que a pessoa vai assinar a renúncia de devolução, e o imóvel da pessoa de 500 mil vai ser entregue pela dívida por 300 mil. Então, aí pode ser considerado 200 mil, né, de crédito. E pode ser, na sequência, feito, inclusive, leilões online com os imóveis, né, para ser mais rápido ainda e célere a situação familiar do pessoal, todo mundo ganha um pouquinho assim e resolve a situação deles, entendeu? E daí essas pessoas e essas famílias, esses problemas familiares da sociedade bragantina, que a maioria dos imóveis dos proprietários são proprietários, famílias bragantinas, natas, não seriam bragantinos de coração. Então, resolveria rapidamente uma situação que pode ser que demorasse aí de 5 a 10 anos para resolver, entendeu? Então, eu queria ver com o senhor a sua palavra
se o senhor pode empenhá-la nesse momento, informando que na LDO de 2020, porque nós estamos em 2019 e as providências estão sendo tomadas em 2019, já pode estar contemplada a informação, renúncia, que não é renúncia, vai ter lucro, mas renúncia de receita referente ao tombamento de imóveis, e colocar um valor para isso. Pode ser, senhor secretário? Obrigado, Assunção, novamente. A sua questão, naquele momento da fase em elaboração, né, que foi aquela última audiência que nós fizemos, 25 de abril, né, naquele momento ela já estava previamente pronta para vir para a Câmara. Né? Por que previamente? Porque nós começamos a elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 no ano passado. Tá? Quando nós tivemos a lei orçamentária aprovada, né, nós já começamos a fazer a elaboração da LDO. Ela já estava em andamento. Né? Então, assim, são situações que vão sendo estudadas, e todas as questões de sugestão, conforme a senhora mandou uma sugestão agora para a LOA, né, que via site da Prefeitura, né, foi a primeira pessoa que usou o link. Né? Então, o link que está disponível no site da Prefeitura, além de estar funcionando, ele serve para essa comunicação. Esses comunicados vão ser impressos e juntados no protocolo de elaboração da lei orçamentária do ano que vem. Tá? Então, toda situação que houver de legalidade, que a gente tenha que cumprir dentro do instrumento de planejamento, que é a LDO, a LOA, nós vamos estar cumprindo. Então, dá tempo de entrar na LOA, é isso que o senhor está me falando? A LOA vai começar a elaboração agora, a partir da aprovação da LDO, né? Mas esse assunto está em pauta desde 2016, em dezembro de 2016, onde houveram os tombamentos. A partir de janeiro de 2017, foram desmembrados todos os imóveis que estavam juntos, num processo só entregue pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento, né, Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do município. Foi entregue à Prefeitura e houve um desmembramento onde dificultou mais o trâmite processual. Ao invés de ver todos os processos e os casos ao mesmo tempo, que estavam apensos um ao outro, acabou sendo desmembrados, né, desapensados. Então, isso é o que eu acho que houve esse equívoco naquele momento. Então, na verdade, como não veio para a Câmara ainda, aliás, como está na Câmara a LDO, mas, na verdade, não foi votada, contemplar esse assunto, eu acho que seria de extrema importância, senhor secretário, estar contemplado, uma vez que o Conselho Municipal de Políticas Culturais esteve aqui, fazendo solicitações também. Pela foto, pelo menos, que eu vi, da reunião que houve com 2 membros do Conselho na Secretaria do senhor, eu acho que deve ter sido alinhado para ser colocado, depois daquela primeira audiência, o assunto políticas culturais do município. Como o case tombamento faz parte de políticas culturais, né, e sobre patrimônios históricos, eu acho que isso deve ser resolvido o mais rápido possível, né? Não por mim, como eu já falei, o meu caso já está resolvido, graças a Deus, mas por todas as outras famílias que estão passando por problemas. Tá joia. Então, obrigado. Fica registrada a sua sugestão, sua Assunção, né? Inclusive, a secretária de Cultura está aqui também, né? E juntos nós vamos estudar todas as questões relacionadas a essa situação para abarcar dentro dos instrumentos de planejamento. Bom, continua em discussão o projeto da Lei Orçamentária 2020. Senhor presidente, Pois não, vereador Sidney Guedes. a vereadora Rita Leme pediu para justificar a ausência dela, mas ela está acompanhando lá pela internet e pelo Facebook, tá ok? Então, ela pediu para justificar, ela estava com um compromisso lá, mas está acompanhando diretamente os trabalhos. Senhores vereadores. Bom, eu acho que nós tiramos várias dúvidas, né, secretário, com o senhor na audiência passada, dentro da comissão de obras. Oi? Ontem, isso, na audiência passada, que foi ontem, na comissão de obras, com relação à educação, à saúde, desenvolvimento econômico, agronegócios, né, foram feitos diversos questionamentos com relação à LDO. E eu gostaria, hoje, de ouvir, Valdênia, a sua opinião sobre esse projeto, né, você que sempre tem assessorado muito essa casa, que presta um excelente trabalho com relação à parte das metas, dos percentuais, né, que está tudo sendo cumprido.
ontem, o secretário até mostrou aqui também ontem, né? Os percentuais que está sendo aplicado em Até termos, a mais, né? os percentuais exigidos por leis, né? Que seria a educação, a saúde, as despesas de pessoal, e demonstrou as outras despesas em termos de manutenção das obras que estão sendo planejadas. Então, eu acredito que foi muito bem demonstrado, e aqui na casa também. Depois nós vamos estar discutindo com vocês, vereadores, né? Cada um normalmente procura-se individualmente, mas a LDO que foi passado do Executivo para nós analisarmos, ela está dentro dos parâmetros exigidos pelas legislações. Obrigada. Tá bem? Oi? Programa e ações. Alguém mais querendo fazer uso da palavra? Tem? Pode fazer. Eu achei que você tivesse acabado, desculpa. Desculpa, mas ontem foi falado que podia Sim, deixar sim. para hoje, né? Então, desculpa, secretário, senhor São secretário. 3 audiências, viu, Assunção? Tem mais uma. Mas daí a gente já tem perguntas novas para a próxima também, não tem problema. Eu queria ver com o senhor, com relação à parte de inventários dos equipamentos que foram colocados, né? Sobre o data center. Se o data center fez parte já do PEMAT, se ele faz parte da cidade digital, se ele faz parte de novos investimentos na prefeitura, porque o senhor fez uma audiência pública aqui, teve uma participação, uma reunião, que eu percebi que não foi uma audiência pública, foi uma apresentação na comissão, que foi chamada de audiência pública. E daí foi colocado lá a apresentação do data center. Eu queria saber com o senhor, é melhor fazer todas, depois o senhor responde na sequência ou não, de uma em uma? Então, eu queria ver com o senhor isso, sobre o data center, se é do PEMAT, se é da cidade digital, se esse data center está pronto, se a empresa que entrou, né, cujo contrato vence agora entre junho e julho, Do se PEMAT. essa empresa continuará. Esse caso é do PEMAT, ele está realmente em licitação, tá? E faltam em torno de 2,5 milhões para encerrar as licitações do PEMAT. Ok. Então, o data center faz parte do PEMAT, né? A gente teve uma 10ª audiência de 2015, que houve solicitações dos vereadores para apresentação dos documentos da educação. Eu gostaria de ver com o senhor, com os vereadores, por gentileza, se nessa 10ª audiência pública de 2015, onde tinha relação dos documentos sobre a educação, com o projeto de emenda LON 01/2015, que acrescentou o artigo 111, que fixou os percentuais referentes aos servidores públicos municipais, aos cargos comissionados e aos cargos... Eu gostaria de ver com o senhor se existe a possibilidade, se é na LDO ou na LOA, que essa discriminação mais detalhada, onde a Secretaria de Finanças apresenta esses números da educação referente à quantidade de cargos comissionados, quantidade de concursados, e, atualmente, com relação à organização social, se o senhor tem informação, e se passa pela Secretaria de Finanças, se a empresa que é a organização social de saúde, de educação, desculpa, que também se diz de saúde em outros municípios, mas que vem para Bragança para fazer um contrato, não existe link hoje em Bragança do fato de a empresa que participa de licitação ser colocado no banco de dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo como empresas que não cumpriram o contrato com o município. O município não tem esse hábito, já pedi para o secretário de Obras fazê-lo. Eu queria ver com o senhor se é possível, pela Secretaria de Finanças, isso ser feito, ou se isso é feito de secretaria por secretaria. Não cumpriu o contrato, ficou devendo para o município, não pode participar novamente de licitação e nem ficar no banco de donos e continuar dando calote em outras prefeituras. Tá. Queria saber com o senhor se é possível. Os artigos 58 a 62 da Lei de Licitações e Contratos, da 8666, né, de 93, ela se trata do gestor contratual, né? Ou seja, né, para cada contrato tem uma pessoa que gere toda aquela execução. Essa pessoa que deve fazer a fiscalização e enviar para a punição. Quem faz isso é a divisão de licitações, compras e contratos da Secretaria Municipal de Administração. E com relação à apresentação que foi feita durante a comissão, foi sim uma audiência pública, tá? Marcada e divulgada antecipadamente, e depois nós fizemos uma outra às 18h30.
Não é da audiência essas pública. aqui, ó. Não é de ontem nem de hoje que eu estou falando, senhor secretário. Eu estou falando da outra audiência pública 30 sobre milhões? o data center. Não, dos 30 milhões também eu estive presente. Todas a do data foram... center que eu perdi só. É só a questão de... Eu que perdi a audiência, chamada de audiência pública. Foi por isso que eu fiquei triste. Mas era do plano de TI ou não? O enunciado dela eu não lembro, só sei que quando eu vi aqui equipamentos inventados, eu marquei que eu tinha que perguntar para o senhor. Tá. Eu nem marquei o número da audiência, nem a ok. data. Sobre o projeto de emenda LON e essa maneira de apresentar os cargos e comissões e por secretaria, o senhor vê possibilidade? Nesse momento não, porque a própria legislação vigente, né, o manual de contabilidade, né, do plano de contas, o PCASP, lá no site da Fazenda, do Tesouro Nacional, ele menciona que tem que ser por elemento da despesa, a divulgação, né, e não por número de cargos, etc. Então, como a gente teve a 10ª audiência pública em 2015, que foi cobrada pelos vereadores, por causa de um projeto de emenda à lei orgânica do município que foi aprovado, e isso foi apresentado, então eu gostaria, por gentileza, como acrescentou o artigo 111 na lei orgânica municipal, então aqui em Bragança Paulista, essa fixação dos percentuais referentes aos servidores públicos municipais e comissionados pode sim constar, porque está na nossa lei orgânica municipal desde 2015. E pela transparência hoje também isso é possível tranquilamente ser apresentado, senhor secretário. Não seria segredo nenhum. Mudando o assunto, o senhor marca, por favor, para lembrar de ver a audiência, se o senhor puder, por gentileza. Qual audiência, Assunção? Audiência, 10ª audiência de 2015 sobre os documentos da Secretaria Municipal de Educação de Bragança Paulista, onde houve a apresentação do projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, número 01 de 2015, onde acrescentou o artigo 111, que fixou os percentuais para os valores com relação aos cargos de comissão no município. Tá Como registrado. lá foi um relatório muito bom, eu gostaria, por gentileza, que o senhor pudesse observar, que eu achei muito interessante aquela forma de apresentação solicitada pelos nossos nobres vereadores na gestão passada, e, inclusive, existem vereadores da gestão passada aqui presentes, então, eu acho bem interessante isso. Outro assunto, por gentileza, referente ao CEFEM, que aliás, eu não sei qual nem olhei para ver isso, só sei que refere-se à mineração. Eu tinha perguntado para o senhor na LDO, na LOA e na primeira audiência pública do plano diretor, eu perguntei para o secretário de Meio Ambiente à época, que eu não conhecia, na verdade, os senhores vereadores sabiam que existe um imposto, que deve ser uma contribuição aqui, referente à mineração em Bragança Paulista, e que os municípios têm isso quantitativamente de forma interessante e nunca foi aberto isso. Os vereadores têm conhecimento do CEFEM? Ouviram falar já? É uma contribuição federal, tá? Isso, ela vem isso. para somar com os recursos de petróleo, royalties, né? E serve também para pavimentação. Só não pode pagar folha de pagamento ou custeio. Nós temos, sim, esse recurso, tá? Isso, ele diminuiu em 14%. Ele não vem... Eu queria ver com o senhor. Ele vem esporadicamente, ele não vem todo ano. Ele vem esporadicamente. Não, ele vem mensalmente, senhor secretário. Quando eu pedi, eu mostrei para a vereadora Fabiana, ela não se atentou para tal à época, quando eu falei para ele qual era o valor, em que lugar colocava as emendas, recorda-se? Eu mostrei para a senhora, que daí ele respondeu no item 5, daí a gente foi ver no item 5, não tinha. Mas qual que é a pergunta? Então, a exatamente, eu quero afirmar e informar ao senhor que o CEFEM, aqui em Bragança Paulista, eu fui buscar essas informações, né? Eu não sabia que era um imposto, eu pensava, essa contribuição federal. São 4 contribuições que vem. Então, eu não tinha conhecimento que vinha pelo governo federal. Daí, quando eu procurei e encontrei, que eu queria entender um pouquinho melhor o porquê do lobby literal, do sindicato das empresas mineradoras no nosso plano diretor. Desde a primeira audiência pública que houve, numa das reuniões, eu fiz essa questão ao nosso secretário de Meio Ambiente para saber qual é o valor que vinha para a Bragança Paulista disso. E daí eu percebi que isso não tínhamos qual que era o valor em aberto para as pessoas, assim, na transparência, vamos assim dizer, né? E daí o secretário que me atendeu
na audiência pública, disse, pergunta ao secretário de Meio Ambiente. E daí, logo depois, ele foi exonerado, ele saiu, né? Ele saiu da secretaria. E para o secretário novo, eu achei que ele não deveria perguntar, porque ele não saberia nesse momento. Então, abaixou de 80.737 de janeiro a maio desse ano para 65.002,60. Entendeu? Então, eu queria, o senhor, por gentileza, que o senhor colocasse em receitas de outros recursos o CEFEM, que eu acho que é um recurso interessante para ser colocado. O recurso é interessante para ser colocado no nosso orçamento, no nosso PPA, na LDO. Essa oscilação de recurso que acontece de um período para o outro é como eu te falei, né? E depende da movimentação lá no governo federal. Esse recurso vem por meio de uma compensação e está previsto no artigo 20 da Constituição Federal. Tá? Então, ele é realmente constitucional, mas ele vem conforme a movimentação. É como se fosse assim, olha, aqui nós temos uma repartição, por exemplo, do ICMS. Se o ICMS não girasse aí por meio das vendas, o que aconteceria com os municípios? Ia diminuir a arrecadação. Então, é na mesma proporção, só que não em termos percentuais. É nessa mesma, não é um valor fixo todo mês. Eu falei que eram 14%, é menos 18,7%. Se o senhor puder fazer uma gentileza de solicitar informações, por que isso diminuiu e teve essa variação, uma vez que não era contabilizado antes, para passar a ser contabilizado, porque está dando aqui a faixa de 1 milhão a 2 milhões, de 1 a 1,5, mais ou menos, por ano para o município, são quase 5 milhões. Então, está fora isso do orçamento, né? Uma verba que a gente tem, que pode ser para o tombamento, pode ser para políticas culturais, essa verba, daí já pode direcionar. Não pode, para isso não pode, não. Ela tem vinculação, tem finalidade específica, né? Custeio que entraria, né, a festividades, não entraria nessa questão. Gostaria de saber, senhor secretário Luciano, sobre a Previdência. Nós tivemos informações, né, pessoas que trabalham no município, tanto no Executivo como no Legislativo, que houve aí uma utilização equivocada, errada, do dinheiro depositado de Previdência, né, que estava com a Prefeitura esse valor, e ele tinha sido utilizado, né? E daí eu queria saber com o senhor se existe o plano de previdência municipal, porque, segundo consta pelo Tribunal de Contas, não consta, né? O plano de previdência aqui em Bragança. Mas tem servidores que contribuem, né, com a sua previdência, e daí eu queria saber com o senhor se esse ícone previdência pode ser contemplado, e o senhor pode começar a estudar como é que vai ser, uma vez que está tendo a reforma da Previdência já, primeiro pontuar como está a nossa Previdência hoje, no município. Porque como houve uma moção do vereador que está aqui, o próprio vereador Sidney Guedes, né, fez uma moção pedindo, todos os vereadores aceitaram, da comissão, né? Vai a plenário a moção? Sobre o fato de pedir transição para os servidores públicos municipais, né? Porque seria... Vai a plenário ainda? Então, acho que talvez, de repente, quando for a plenário, já houve uma solução nesse sentido. Mas, no caso do município, eu queria ver com o senhor se existe a possibilidade de começar a falar sobre a Previdência Municipal, né, no caso aqui da situação atual, uma vez que houve esse desvio do valor depositado da Previdência de alguns servidores para utilização para outras coisas. Eu queria saber se devolveram, acho que o senhor já devolveu. Vamos lembrar o seguinte, Assunção, a partir de 2017, quando nós assumimos, já iniciamos o trabalho de verificação disso, né? Esse desvio de finalidade ocorreu entre 2014 e 2016. Então, quando for falar, faça referência à data, né, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam de qual que é a origem do assunto, anterior. Isso, do assunto que a senhora está falando, né? E não é de brincadeira, é coisa séria, né? São situações que a gente lida no dia a dia com muita responsabilidade, tá? Então, em 2017, quando iniciaram os trabalhos relacionados a isso, nós fizemos sim um levantamento. O Maurício, o secretário, veio em seguida, começou um trabalho de pesquisa e verificação para a gente fazer o RECAD, que é o recadastramento de servidores. Só a partir do recadastramento é possível que nós façamos o cálculo atuarial e verificamos as vantagens e desvantagens para o município, tá? Então, o que nós temos em andamento? Nós temos, sim,
proposta dos bancos, né, para se fazer o recadastramento. Então, essa é a primeira fase que nós temos que fazer. Então, nós estamos pretendendo, o quanto antes, aí, começar esse recadastramento, né, e dar prosseguimento na sua finalização e início do cálculo atuarial e posteriormente, os demais assuntos relacionados. E com relação a 2014 e 2016, foram 3.800.000 desviados de finalidade, né? E em 2018 foram devolvidos 4,5 milhões. Né? O professor Mauri estava como prefeito na época, com ciência do prefeito Jesus e também a sua anuência, nós devolvemos 4,5 milhões para a conta do Fundo de Previdência, que a Câmara Municipal contribui, né? A Câmara, servidores da Câmara, né? Então, é essa que é a situação hoje. Nós temos mais de 6,2 milhões em caixa na conta do banco, na conta relacionada à Previdência. Tá? Recursos esses que, quando nós assumimos, tinha R$103 mil. R$103 mil. Hoje tem mais de 6,2 milhões aplicado, no qual rende juros de aplicação. De 3,8 milhões original, com os juros e correção monetária, deu 4,5 milhões. Para concluir, então, para todos ficarem felizes, a última. Não, eu quero me aposentar, mas furtaram os meus carnês laranjas da época e deram baixo no meu CPF. Aqui nós estamos tratando de LDO. A senhora está fazendo pergunta que não tem nada a ver com a LDO. Eu quero que a senhora, por favor, me desculpa, presidente. Eu quero que a senhora, por favor, faça pertinente a LDO. Mas sim, não fica é a última. Não, a pergunta sobre a Previdência foi pontual mesmo. Então, a senhora pega Nós o secretário, depois debater ela a vai Previdência no nosso conversa município. depois separadamente, mas não na audiência pública. Audiência pública? Certo? Audiência pública serve para perguntar para... a LDO, especificamente imagina, a LDO. imagina. Toda vez precisa ensinar para a senhora isso, porque a senhora não aprende. É Me que com o desculpa, senhor eu não me desculpa, mas aprendo assim tem que mesmo. agir dessa forma. Não, por favor, imagina, secretário, não tem problema nenhum, vereador não responda Paulo as Mário. perguntas que não tem nada a ver com a LDO. Terminando, como eu falei, né, para concluir, não precisava se exaltar antes da conclusão, eu queria ver com o senhor, como nós estamos em fase de revisão do plano diretor, nós temos pendente, e queria saber se isso é contemplado ou não em LDO, como quer ser uma profissional, simplesmente consultora específica em PPA, LDO e LOA para ensinar a juventude, eu pergunto para o senhor, no plano diretor de Bragança Paulista, na USF, eu solicitei na primeira audiência pública de uma Câmara temática que eles pudessem associar a lei que eles mandam para a Câmara, vão enviar ainda para a Câmara do próprio plano diretor, que está com 318 artigos, o projeto de lei complementar do plano diretor, deles se atentarem para fazer, através da LDO, fazer a projeção daquilo que está sendo proposto de alteração no plano diretor, ser contemplado na LDO. Como nós estamos em 2019, a LDO é 2020, nós temos ações do plano diretor, super pontuais com certeza, que provavelmente teriam uma implementação imediata. Eu lhe pergunto, Código Tributário de Urbanismo, Código de Urbanismo, Código de Posturas e provavelmente o Código Ambiental, seja uma... Senhora Valdênia, se eu estou perguntando para ele, depois ele me responde de uma forma... o raciocínio... Eu pergunto para o senhor, mas está interrompendo. Estou te ouvindo, pode falar. Eu pergunto para o senhor se os códigos podem ser contemplados na LDO com relação à prevenção de não ter caixa, porque não foi previsto, se houver necessidade de contratação, como houve para o Código de Mobilidade Urbana, por exemplo, né? Se isso precisa ter ou não essa anuência na própria LDO, que vai passar para os vereadores para o ano que vem. Porque de emendas aqui, segundo consta, o plano diretor está sendo, a proposta está sendo para não ter emendas. Tá, as peças de planejamento, né, LDO, LOA, elas não são peças estáticas, tá? Elas podem ser modificadas e adaptadas conforme surgem as legislações, né? Tanto que nós mandamos algumas emendas posteriormente, a aprovação da LOA, por exemplo, para suplementar dotações. Às vezes são recursos que chegam durante a execução e eu abro por crédito adicional especial, mando uma lei específica, né? E lembrando, Assunção, que o plano diretor ele teve participação dos secretários municipais junto com a USF e seus estagiários, né? Teve participação dos vereadores. Então, aquilo que está abarcando na LDO 2020
é exatamente aquilo que nós temos vigorando hoje de legislação. Se o plano diretor for aprovado em junho, julho, seja lá qual for a data, ele vai ser elaborado, aliás, ele vai ser aprovado antes da elaboração da LOA. E aí o que vier de modificação nova, nós inserimos na LOA. Tá bom? Mais alguma pergunta? Tá, eu gostaria só de fazer uma consideração, Fabiana. Eu gostaria de dizer o seguinte, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, ela se embasou primeiramente no artigo 37 da Constituição Federal, né? Utilizando dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, tá? Publicidade e também eficiência. Além disso, utilizou-se da legalidade da Lei 4.320, de 64, utilizou-se dos artigos 165 a 168 da legislação da própria Constituição. Esses artigos são específicos para os instrumentos de planejamento. Se embasou na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. Critérios pretendidos para contratação de empresas, para prestação de serviços, material de consumo, fornecimentos em geral, foram previstos também, tá, dentro dos programas, dentro das ações. A publicidade ela foi contemplada pela Lei 131 de 2009, também contemplada na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Abrimos canais de recepção de sugestões via internet no site da Prefeitura, divulgamos em diversos momentos. Tivemos reuniões com secretariados que tiveram reuniões com conselhos e puderam, naquele momento, abarcar aquilo que foi discutido entre cada secretaria. Vou dar um exemplo. Na Secretaria de Saúde, o Conselho de Saúde discutiu com a Marina e a Marina nos enviou. Na Cultura, discutiu com a Vanessa e a Vanessa nos enviou. Na Educação, na Assistência Social. Então, a Secretaria de Finanças ela recepcionou as peças e foram montando a sua LDO 2020. Nós tivemos a participação de todos os secretários municipais, de todos os técnicos de cada secretaria. É um trabalho conjunto determinado pelo prefeito Jesus, pelo vice Amauri, acompanhado pelo vice Amauri em reuniões diversas que aconteceram por muitas semanas para que esse projeto chegasse aqui no prazo da lei orgânica do município, onde que nós estamos atendendo também a lei orgânica. Então, eu gostaria apenas de deixar esse esclarecimento, como é a segunda audiência pública aqui da Câmara, e eu não fiz essa consideração nas anteriores, eu gostaria de deixar claro que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ele tem legalidade, como disse também a Valdênia, que é do controle interno aqui da Câmara Municipal, que já fez a sua avaliação. Então, eu quero deixar a Secretaria de Finanças sempre à disposição dos vereadores, tá? Situação, oposição, seja quem for, aquilo que tiver de situações a serem discutidas, nós sempre estivemos de portas abertas para recebê-los e também esclarecer dúvidas técnicas. Questões políticas se resolvem com o gabinete do prefeito. Questões técnicas, nós estamos disponíveis para poder ajudar também. Questões de políticas públicas, a mesma coisa, para a gente resolver dentro das ações, dentro dos programas e dentro das audiências públicas, que vocês, vereadores, estão de parabéns em participar das audiências, né? Aqueles que não participam, às vezes, presencialmente, estão acompanhando via internet, que é o caso da Rita, que já deu aqui a sua consideração, e outros que depois me mandam mensagem, falam da audiência, tiram dúvidas, seja num corredor, seja na rua ou na própria secretaria. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento também a todos que participaram da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020. Vocês vão entrar em processo de discussão em sessão, né, em breve, após passar por todas as comissões, e sempre que vocês necessitarem de esclarecimentos, nós nos colocamos à disposição de todos vocês. Muito obrigada, secretário. Nós agradecemos, cumprimentamos também pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo junto com toda a sua equipe, todos os secretários, a participação de todos os secretários, né, junto com as equipes, na elaboração da LDO. Vi que é um projeto muito bem estudado, e vocês sempre têm, né, essa atenção enorme aí com a Câmara, permitindo a participação de todos. Fico muito feliz que os conselhos participaram, né, junto aí com os secretários municipais. Enfim, nós temos a nossa assessoria aqui também, o projeto vai ser estudado junto com a Valdênia, que sempre nos ajudou muito, né, tem toda essa parte técnica, que também não é fácil, mas a gente já percebeu que o principal aqui está sendo contemplado, né, com relação a metas, prioridades. É um projeto de extrema relevância, né,
para o nosso município. Agradeço muito a vinda de vocês aqui, pela segunda vez nessa casa, fora do horário de trabalho, né? Agradeço a presença, né, da Assunção aqui também, que está representando os munícipes. E agradeço muito ao prefeito, doutor Jesus, o professor Maurício Sodré, por terem permitido a vinda de todos vocês aqui do Executivo, representando o Executivo, né? Obrigada aí pelos vereadores, toda a casa. A gente tem acompanhado, mesmo os que não estão aqui, Luciano, que não puderam estar presentes, mas todos estão muito atentos com esse projeto, né, de lei de diretrizes orçamentárias para 2020. Tá bom? Muito obrigada. Alguma consideração, vereador? Uma boa noite a todos. Nada mais havendo a ser tratado, e sem outras manifestações, declaramos encerrada a presente audiência pública às 19h22. Mais uma vez, boa noite, muito obrigada.